Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Gourmet Sem Enrolação. É o seguinte, existem dois tipos de fundos imobiliários. O que você pode ganhar dinheiro com a valorização da cota, legal, e o que você pode ganhar dinheiro todos os meses porque está pagando muito bem. Óbvio que os dois FIIs, os dois tipos, você pode misturar, pode ter um FII que vai se valorizar, um que paga bem. Mas muitos investidores, quando olham um fundo imobiliário, e eu olho muito isso, você quer saber o seguinte, esse fundo pode se valorizar? Ah, não tem muito o que valorizar. Pô, mas tá pagando muito no mês, é um bom FII. Ok. Então vou recapitular. Dois tipos de FIIs. O que você pode ganhar dinheiro com a valorização da cota e o que você pode ganhar renda. Isso pode se misturar. Eu sei que você deve estar pensando o seguinte, Charlão, tem o terceiro FII, que é os que eu tenho na carteira, que só caem. Eu não ganho nem com a valorização da cota, nem todo mês. Mas esquece isso aí. Provavelmente foi um erro que você investiu. Então não tem três tipos, tem só dois. O que você está perdendo só dinheiro, a gente tira, tá? Mas vamos lá. Então tem esses dois tipos de FIIs. Alguns analistas recomendaram uma carteira. Eu olhei a matéria, achei bacana e trouxe aqui para vocês. Vou falar sobre esses dois tipos de FIIs, explicar um pouco, mostrar alguns exemplos. Então esse vídeo talvez seja o melhor vídeo que eu já fiz sobre fundos imobiliários aqui no canal. Vou fazer ele rapidinho, você fica até o final e eu vou dando ao longo do vídeo a minha opinião sobre qual dos dois tipos seria o melhor tipo para quem está começando. Então o vídeo está completíssimo, só que antes de continuar, eu te peço que se inscreva aqui no YouTube, batendo no sininho, e me diga nos comentários, você tem mais fundos imobiliários de tijolo ou de papel na carteira? Lembrando que nós temos o melhor podcast de negócios do Brasil todos os dias lá no Spotify. Antes de falar sobre os fundos imobiliários especificamente, eu queria falar do mercado. O mercado continua crescendo. Então, do ano passado para cá, no segundo trimestre, nós saímos de 1.700.000 investidores para 2.200.000. O valor também está subindo do total de fundos imobiliários. Então, o momento está bacana. Ah, Charlão, mas o número de investidores em geral cresceu. Cresceu, tá aí a posição da B3, vem crescendo o número de investidores. Mas o importante é que eles estão olhando para os fundos imobiliários. Eu sempre falei, fundo imobiliário é a cara do brasileiro, porque envolvem os imóveis mais uma renda. O brasileiro está acostumado com a poupança na cabeça. Lembrando que fundo imobiliário tem muito mais risco que poupança. Não é renda fixa, pelo amor de Deus. Ah, mas eu recebo todo mês 1% do meu fundo. Não, tudo bem. Mas em algum momento ele vai te pagar meio ou vai te pagar 1,5. Não é renda fixa, tá? Muita gente explicou coisa errada sobre fundos imobiliários. Agora que o mercado tá ficando legal, tanto que eu já falei várias vezes com vocês, tem canais que falavam mal de fundos imobiliários, agora tem uma carteira para você acompanhar no próprio canal. Legal, bacana, não fico puto não. Fico feliz, que antes eu tinha que ficar aqui me explicando e agora os caras não falam mais mal. Então vamos lá. Saiu essa matéria aqui, que o Banco do Brasil ainda vê um bom momento para fundos imobiliários, eu também vejo, e ele soltou uma seleção com dois tipos de fundos imobiliários. Quais tipos? Primeiro deles, uma carteira focada em renda, e aí, o nome já diz, autoexplicativo, a renda é o quê? O seu rendimento todos os meses. O que quer dizer isso? Que existem fundos imobiliários que não tem mais um potencial tão grande de valorização. Já subiram muito, tal, já resolveu o problema da vacância, mas eles estão pagando muito bem. São fundos imobiliários de renda. E também temos uma carteira focada em ganho de capital, em fundos imobiliários que têm potencial de crescimento do valor da cota. Eles podem se valorizar. Às vezes porque resolveram um problema, uma vacância, compraram um imóvel, está melhorando o desempenho, tem uma atualização do aluguel boa. Então é muito fácil entender esses dois tipos, renda e valorização. E o terceiro tipo aí, que eu sei que deve ter muita gente, que é o que desvaloriza e não paga, né?
É o terceiro tipo que muita gente tem. Vamos começar falando sobre ganho de capital. Eu vou falando sobre alguns fundos, não é uma recomendação, explico. Começando pelo RZTR11, acho que eu nunca falei dele aqui no canal. Ele é um fundo do agronegócio. Nós temos 3 fundos do agro na carteira. Mais de 90 mil cotistas, e pagou acima de 11% nos últimos 12 meses. Olhando por dentro do fundo, ele tem 15 ativos, e eu marquei até aqui com 2 setinhas para ficar bem claro para vocês. O fundo tem uma liquidez diária média acima de 2 milhões de reais. Bacana. Por que eu destaquei isso? Porque eu acho liquidez um negócio muito importante. O fundo negocia mais de 2 milhões todos os dias. Poxa, Arlão, o que quer dizer isso? Explica melhor. Vou explicar. Se você quiser comprar 50 mil reais desse fundo hoje, tomara que você tenha essa grana, 50 mil, você vai conseguir comprar. Semana que vem, valorizou muito o fundo, você quer vender. Não acho bacana ficar comprando e vendendo, mas tudo bem. Você quer vender, você consegue vender também. Por quê? Você está comprando e vendendo 50 mil, mas o negócio negocia 2 milhões. Vou dar um exemplo. Se eu quiser comprar 1 milhão de reais desse fundo hoje, vai dar merda. O preço dele vai subir pra cacete. Por quê? Porque vai influenciar muito no valor. Se você não entendeu, eu vou passar a explicar mais isso uma hora, você vai entender. É um fundo que tem dentro dos seus ativos essas culturas, né, do agro, soja, milho, tem também eucalipto, mas numa posição menor, tem também pastagem, aqui uma parte de soja e pastagem, mas vocês estão vendo que é muito focado em soja e milho. No meu caso, que tem o SNAG 11, que 90% é soja, eu tenho que tomar cuidado. Tudo bem que eu tenho outros fundos com outras coisas, mas você sempre tem que ponderar. Não adianta, Charlão, estou fazendo uma carteira diversificada de fiagros. Tenho 5 fiagros na carteira e todos vinculados à soja. Dá uma merda na soja, você está ferrado. Então só cuidem com isso. E também o fundo anunciou a venda de uma fazenda que deu um lucro muito grande. Legal isso também. Próximo fundo, eu vou falar mais rápido aqui, RZAT11, também nunca falei no canal, RISA Arctium Real Estate, é um fundo híbrido, possui 10 ativos em 5 estados e pagou a brutalidade de 12,52%. Marquei aqui também para vocês que são 10 ativos, menos de 40 mil investidores, 40 mil cotistas, o que faz com que o fundo tenha uma liquidez média pequena, diária, acima de 800 mil reais, mas abaixo de 1 milhão de reais. Acima de 500 mil reais, já flexibiliza um pouco. Abaixo disso, eu, cara, nem olho. Acima de 500 mil, 800 mil, passou de 1 milhão, melhora muito. Porque 1 milhão, você quer comprar ali 10 mil, vender 20 mil, você consegue fazer. Cara, abaixo de 500 mil, você fica engessado. Se você quiser comprar 30, 40 mil, você vai impactar o preço. Ou vai ter que ficar comprando pinga-pinga todo dia um pouquinho. Aí é uma merda, entendeu? Esses são os ativos do fundo. Eu falei com vocês, são 10 ativos. A gente pode olhar aqui o prazo de locação, a maior parte, 10 anos de locação, bem distribuído, não é um fundo só focado em São Paulo, que nem outros fundos, mas tem muitos ativos em São Paulo. E agronegócio, consumo não discricionário, energia, materiais básicos, indústria. Isso é bacana, você tem diversificação. Eu vou mostrar fundo aqui que não tem quase nenhuma diversificação. Próximo fundo, RBRF11, RBR Alpha Multi-Estratégia Real Estate. É um FOF, é um fundo de fundo. Pagou 9,53% nos últimos 12 meses. Como destaque, eu marquei para vocês aqui que esse fundo tem 19 fundos dentro do portfólio dele e mais de 100 mil cotistas. Uma liquidez média diária de 4 milhões de reais, bastante coisa dentro daquela lógica. Essa parte aqui é muito importante. Olha só, dentro dos fundos que o FOF tem, a maior posição é de 9,74%. O que quer dizer isso? FOF é um fundo de fundo. Você compra lá um fundo que investe uma porrada de fundo. Por que você vai comprar um FOF? Para pagar para alguém fazer a gestão para você. A taxa é até um pouco mais cara. Eu tenho FOF na carteira. Você vai pagar para alguém fazer a gestão. De que adianta você comprar um FOF e aí
20, 30, 40% está em um fundo. Se der merda naquele fundo, você vai pro buraco. Então você comprou um negócio para diversificar e não tem diversificação nenhuma. Então bota na tela de novo aí, produção. A maior posição é 9,74. Ele concentra muita coisa em tijolo, quase 70%, que é a estratégia que eu gosto. Eu prefiro tijolo do que papel, sempre deixei isso claro para vocês. Próximo fundo, ainda dentro daquela linha que a gente estava falando, RBRL11. É o RBR Log, é um fundo de logística, 7% de vacância, quase 9% de yield nos últimos 12 meses. Poucos cotistas, olha só, 12.500 cotistas. 5 ativos, eu acho pouco, mas tem muitos fundos de logística com poucos ativos. Esses aqui são os ativos do fundo. Óbvio que a gente vê uma concentração muito grande. Quer dizer, se der problema em 1 ou 2 ativos, ferrou para o fundo. 49% em Minas, 51% em São Paulo. E quem são os locatários? Mercado Livre, FedEx, IBM, DHL, Caoa, com destaque para 36,5% do fundo em Mercado Livre. Eu, particularmente, gosto muito do Mercado Livre. Depois da quebra das Americanas, eu não confio em mais nada. Já não confiava, já sou um cara desconfiado. Agora eu tô... tá dobrada a minha desconfiança. Mas o fundo ter quase 40% em Mercado Livre dá uma certa tranquilidade. Óbvio que o Mercado Livre pode mudar dali e tudo mais, apesar de que, cara, o Mercado Livre está crescendo muito, precisa de galpão. Você fecha a compra aqui, já chega na hora a mercadoria. Estão dando um banho em todo o varejo brasileiro. Então, é uma coisa que dá uma certa tranquilidade. E de pagamento? Bom, de pagamento, no último mês, esse fundo pagou 0,82. Quem acompanha meu canal aqui sabe que acima de 0,70, 0,75, no momento eu tô olhando. Então, eu gostei desse fundo aqui, apesar da questão do tamanho. Achei pequeno. Próximo fundo, muito conhecido, tem tempo que eu não falo no canal, HGBS11. É um fundo de shopping, bacana, eu gosto. Possui mais de 89 mil cotistas, 8,5% de vacância, a gente vai ver essa vacância por dentro, e pagou quase 8% nos últimos 12 meses. Eu marquei aqui a vacância, que está em 8,5%, para a gente conseguir entender isso. Nós temos alguns shoppings com 1, 2, 3% de vacância e outros, como Goiabeiras, com 32%, West Plaza, 16%. Quer dizer, é um fundo que tem 8,5%, mas são muitos ativos. Então, sinceramente, eu acho até uma vacância baixa, devido às condições do mercado brasileiro. A gente está no meio de uma grande crise. 88% desses shoppings estão em São Paulo e com várias operadoras diferentes. Iguatemi, Plena, HBR, Sou Mais, AD Shopping. Qual a importância disso? São várias administradoras. Eu não queria tocar isso aqui, deve ser um rolo do caralho. Equipe, falar com todo mundo, um quer de um jeito, outro do outro. Mas tudo bem, você compra um fundo e vira sócio de vários shoppings, várias operações. Isso dilui o teu risco. E é um fundo aí que vem se movimentando há muito tempo, tá? É um fundo muito conhecido de quem já está no mercado. No último mês pagou 0,87 e eu destaquei aqui que os últimos 2 meses foram bons para o fundo. Aí depois eu vou dar uma olhadinha no relatório com mais calma para entender isso daqui. Vai continuar? Não vai continuar? No final do ano, os fundos costumam pagar bem. Nos últimos meses. Sempre dá um valorzinho a mais. Será que isso vai continuar? Não vai? Porque está pagando muito bem. Acima de 0,80 tem um interesse. Agora nós temos os fundos de renda. Eu falei aqui daqueles que podem se valorizar, também estão pagando legal. Agora tem a outra parte da carteira que é focada no recebimento mensal. Começando pelo XPSF11, que é o XP Selection. É um FOF, mais um fundo de fundos, conta com mais de 47 mil cotistas, acima de 11% de pagamento nos últimos 12 meses. Eu selecionei aqui a estratégia do fundo, então ele tem parte em renda e parte em ganho de capital. Olha que bacana, essa explicação que eu dei, que você pode tanto focar em ganhar dinheiro com a cota, ganho de capital, quanto ganhar com os rendimentos, esse FOF trabalha essa estratégia dentro do fundo. Esse FOF trabalha.
Então, eu achei isso interessante. E também não tem uma concentração grande em nenhum ativo. 6% é a maior posição. Em CPTS 11, TEGAR 11, e aí vai caindo aqui. Próximo também é um FOF, CAFOF 11, é o Quineia Fundo de Fundos, possui 20 mil cotistas, quase 9,5% nos últimos 12 meses de pagamento, e essa aqui é a estratégia do fundo. Quase 25% em shopping, 0,8% em outros FOFs, 16,2% em escritório, quase 15% em logística e quase 30% em CRIs. Também tem menos de 10% em cada ativo. É um FOF sem muita concentração. Bacana. Tá todo mundo ligado nisso. Os FOFs não querem ter uma concentração e depois se ferrar fora que o FOF tem que comprar e vender fundo imobiliário. Se tiver uma concentração gigante, ele não sai nunca daquela posição. Eu já acho 5% um número ótimo. No último mês pagou 0,83%, que eu considero um valor legal para FOF. Estamos quase chegando no final. Esse é o último fundo, HGCR11. Ele é um fundo de recebíveis também, de papel, valor de mercado de quase 2 bilhões, pagou 13,34% nos últimos 12 meses. A gente pode ver aqui os CRIs, tem alguns nomes que eu conheço, de empresas interessantes, mas eu volto a falar. Fundo de papel é dívida. Cuidado, galera, não vai se meter para se enrolar em uma porrada de CRI. Então, essas são as regiões do país onde eles têm os ativos e as garantias, e é muito importante que vocês entendam isso. Por mais que eu fale mal de fundo de papel, não mal no sentido que eu não gosto, mas é que eu tenho medo que vocês percam o medo do fundo de papel, porque é dívida. É dívida. Mas, normalmente, tem uma garantia e o valor que o fundo liberou para aquele cliente é muito menor do que o valor da garantia. Então, assim, tem garantia e tudo mais, mas olha as merdas que estão dando em alguns fundos aí. Os caras pegaram garantia que não vale nada, ou que não tem nada em cima, ou que você não vai conseguir se desfazer. Então, tem que trabalhar com medo mesmo, tá? Quanto custaria para montar essa carteirinha? Bom, primeiro a gente tem que entender que nós pegamos aqui fundos de vários tipos. Tem híbrido, tem FOF, tem logística, tem shopping, tem papel, tem agronegócio. E esse é o bacana do mundo dos fundos imobiliários e dos fiados. Se nós quiséssemos montar uma carteira baseado nessa matéria que saiu, incluindo fundos com foco em capital e com foco em renda, nós investiríamos menos de R$800 no momento que eu estou gravando esse vídeo para ter 8 ativos. Eu vou repetir. Você teria 8 fundos imobiliários de segmentos diferentes, de estratégias diferentes, em locais diferentes do Brasil, com inquilinos diferentes, uma porrada de imóvel, tudo isso com menos de R$800. Aí você vai me falar que não investe por quê? Porque não tem dinheiro, cara? Hã? Porque não sabe? Vai fazer merda, depois você aprende. Então, pessoal, falamos aqui sobre estratégia de renda, sobre estratégia de ganho de capital. Ah, Charlão, mas eu não invisto porque eu tenho medo do imposto de renda. Eu não sei quando eu pago imposto, quando eu não pago. Faz o seguinte, meu irmão, vou deixar o link aqui. Minha comunidade ainda tá com um preço bacana. Eu tenho um workshop completo com uma contadora te ensinando a fazer isso. Então não é desculpa, cara. Acabou o vídeo, clica no workshop. É muito mais barato do que esse investimento aqui. Dá para você investir e ainda entrar no workshop e lá eu te ensino direitinho, passo a passo do imposto de renda. Tem outras coisas também, investimento no exterior, milhas e cartões, mas hoje eu queria falar com vocês do workshop de imposto de renda que tá lá, porque tem muita gente com medo de investir. Então espero ter explicado tudo para vocês, as estratégias de fundos imobiliários. Eu até pensava que existiam 2 tipos, ganho de capital e renda, já vi que tem um terceiro, que é quando o cara perde tudo, mas brincadeiras à parte, não deixe de investir porque você já fez merda. Uma hora você vai aprender. Antes de ir embora, te peço que se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho e me diga nos comentários aí a seguinte questão. Você na sua carteira tem mais fundos imobiliários de tijolo ou de papel? É isso? Gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho.